Olá, seja bem-vindo ao É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. No episódio de hoje, vamos falar sobre a relação entre casos de dengue e a falta de saneamento básico em nossos municípios. Um tema crucial para a saúde pública. E saúde pública é da sua conta. No Brasil, a dengue é um problema recorrente. No verão deste ano, 4 estados, além do Distrito Federal, apresentaram uma incidência da doença superior a 1.000 casos a cada 100 mil habitantes. Entre eles, o Espírito Santo. Estudo do Tribunal de Contas relacionou a falta de saneamento básico com o aumento de casos. Para falar sobre esse assunto, convidamos a auditora Maitê Aguiar. Bem-vinda, Maitê. Obrigada. Mas para a gente começar, eu queria saber como que surgiu essa ideia de relacionar dengue e saneamento básico. Surgiu em razão da alta incidência de dengue que nós tivemos no estado já esse ano. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala em alta incidência de dengue, o que é isso? O Ministério da Saúde classifica como uma alta incidência de dengue quando a gente tem 300 casos a cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, Mariana, aqui no estado nós tivemos 1.449 casos a cada 100 mil habitantes. Então chamou atenção, né? Muito. E mais do que isso, quando nós olhávamos para o estado como um todo, havia uma diferença muito grande entre os municípios. Então, por quê? O estudo veio para responder essa pergunta. Por que alguns municípios apresentavam uma incidência tão elevada em detrimento de outros? Havia algum fator, além da questão climática, que pudesse estar levando a essa alta incidência? Com esse propósito que o estudo foi realizado. Entendi. Quais foram, então, as principais descobertas? O estudo evidenciou que havia uma correlação entre tratamento de água, tratamento de esgoto, abastecimento de água, fatores socioeconômicos, principalmente investimento em saneamento básico. E essa correlação, ela era inversa. Como assim inversa? Quanto maiores os investimentos em saneamento básico nos municípios, menores eram as taxas de incidência de dengue naquele mesmo município. Então, restou evidenciada essa correlação inversa nos municípios. E você acredita que há uma tendência de piora ou agravamento do quadro ao longo dos anos? Sim, nós pegamos os dados de saneamento do ano de 2021, exatamente porque investimentos de repente feitos neste mesmo ano ainda não teriam surtido o efeito. E quando a gente fala em saneamento, é algo a longo prazo. E qual a relação do saneamento com a saúde? Quando a gente fala em saneamento, nós estamos falando em redução de vetores. Então, eu tenho uma íntima relação das políticas públicas de saneamento com as políticas públicas de saúde. Por exemplo, diminuição de hepatite, de dengue, toxoplasmose, gastroenterites, dentre outras questões. É tudo muito relacionado, né, Maitê? Saneamento, saúde pública. Exatamente. Eles têm uma relação muito próxima, né? E quando a gente fala em políticas públicas, nós estamos falando em investimento e isso é da nossa conta, né, Mariana? Com certeza, com certeza. E esse estudo trouxe alguma recomendação específica para os gestores municipais, Maitê? Esse estudo, ele está hoje publicado no site do TCS, é um estudo público, qualquer um pode acessar. Não há uma recomendação específica, porque são estudos que nós realizamos com qual finalidade, né? É importante a gente deixar isso claro. Esses estudos, eles sempre existiram no tribunal e nós estamos publicizando esses estudos. São estudos que fundamentam fiscalizações, são estudos que fundamentam painéis e outras ações de controle por parte do tribunal. Agora, mais importante ainda do que isso, propicia a população acompanhar, por meio dos painéis de controle do tribunal, a situação do saneamento, da política pública de saneamento do seu próprio município. Porque conhecendo vai poder cobrar uma melhoria, um maior investimento em saneamento e, consequentemente, provavelmente até uma queda nesses casos de dengue. Exatamente. Para você ter uma ideia, o indicador, né, de tratamento de esgoto médio no estado é aí de 54% e 59%. Nós temos município com 20%.
E foi justamente municípios com esse tipo de indicador que apresentou uma altíssima incidência de dengue. Então tem um caminho aí já. Tem, com certeza. Tá certo, Maitê, obrigada. Eu que agradeço. E saneamento básico é uma questão de saúde pública e o Tribunal de Contas está atento. Tanto que, em setembro, organizou e sediou o Congresso Nacional sobre a temática. Confere aí na reportagem. Alcançar a universalização e ter mais eficiência nos serviços de saneamento básico traz benefícios sociais, econômicos e ambientais para a população. E é o principal objetivo do marco legal do saneamento. Mas para os órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, as discussões sobre esse desafio precisavam ser aprofundadas. Por esta razão, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo realizou, neste mês de setembro, o Congresso Nacional de Saneamento dos Tribunais de Contas, em que auditores, conselheiros, além de membros e servidores do Ministério Público e outros profissionais técnicos da área, puderam debater o tema a partir de um olhar sistêmico da bacia hidrográfica. O papel dos tribunais de contas é fundamental, não só na etapa de planejamento, ou seja, a harmonização e a compatibilização dos planos, por exemplo, o plano de recursos hídricos com o plano de saneamento, os planos municipais ou plano microrregional de saneamento, e depois na fiscalização da qualidade na prestação de serviços. Então, garantir que as agências reguladoras tenham capacidade de fiscalizar, de monitorar o cumprimento dos contratos adequadamente e, principalmente, a qualidade da prestação de serviços. A universalização do saneamento é para que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de água e esgoto com qualidade e de forma contínua. Nos 3 dias do Congresso, 12 painéis discutiram este desafio, também relacionado à gestão da água e dos rios, especialmente neste momento de mudanças climáticas e crise hídrica. Quando a gente fala de eventos climáticos, quando a gente fala de crise hídrica, a gente está falando que aquele insumo que é o melhor e o maior para levar a universalização, que é a água, ele está escasso. Então, a gente tem novos desafios para poder resolver essa questão. Então, as empresas, os municípios, titulares de serviço, têm isso como um desafio. No evento, os especialistas defenderam que haja um monitoramento rigoroso das políticas públicas e dos investimentos no saneamento, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma correta. Em nome do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que sediou o Congresso, o presidente Domingos Taufner destacou que isso fortalece a troca de experiências e a busca por soluções. E será importante daqui para frente que os tribunais de contas continuem fiscalizando com eficiência essa política pública, que é o saneamento, e que os novos prefeitos também exerçam bem esse papel de executar, de, na prática, exercer o papel de uma agente que consiga implementar as leis ambientais, especialmente as ligadas ao saneamento. Após o Congresso, os trabalhos vão continuar, com a atuação do Grupo Temático de Saneamento da Rede Integrar, que possui representantes de vários tribunais, em uma cooperação técnica para a fiscalização e aperfeiçoamento do ciclo de implementação de políticas públicas descentralizadas no Brasil. Muito importante esse evento, né? E agora eu convido a Clarice Escárdua para o Minuto TCE. Olá, Mariana! Hoje é dia de celebração aqui no É da Sua Conta. Isso mesmo. E o motivo é que completamos 1 ano de programa aqui na TVE. 1 ano trazendo para você aí de casa informações sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sobre o uso do dinheiro público, sobre saúde, saneamento básico e muito mais. E a gente comemora também a sua audiência. Nesses 12 meses que estamos no ar, alcançamos uma audiência média de 800 espectadores por minuto. As transmissões do É da Sua Conta alcançaram, em média, 44.700 indivíduos, segundo dados do IBOPE. Nós, do Tribunal de Contas, comemoramos a parceria com a TVE, a sua companhia e esse espaço tão importante de transparência e de diálogo com o povo capixaba. Continuem com a gente. É com você, Mariana. Obrigada, Clarissa! Estamos muito felizes em celebrar esse 1º ano do programa. Continuem nos acompanhando por aqui e nas nossas redes sociais, pelo @TCE Espírito Santo. Até o próximo programa!
Você já segue o Tribunal de Contas do Espírito Santo nas redes sociais? Por lá, você fica por dentro das notícias, dos serviços, dos julgamentos, das fiscalizações e muito mais. Siga o Tribunal no perfil TCE Espírito Santo. Aumentar a arrecadação de dinheiro significa liberdade para decidir como e com o que gastar. Quer entender melhor? Vem comigo! Aqui em Pancas, a arrecadação de recursos próprios quase triplicou nos últimos 6 anos. E graças a isso, projetos importantes estão sendo encaminhados, como esse do maior complexo de tirolesas da América Latina. E o Tribunal de Contas do Espírito Santo tem a ver com isso. O Tribunal de Contas fez auditorias em todos os municípios capixabas para fiscalizar a administração dos tributos que eles mesmos devem arrecadar. E viu muitas oportunidades de melhoria. Uma ação bem importante foi a questão de diminuir a inadimplência, do contribuinte. Nós assinamos um convênio com o Instituto de Protesto para poder começar a cobrar os débitos do município, diminuir a dívida ativa, e isso ajudou muito. Posteriormente, nós já demos início a um recadastramento imobiliário. Nós elevamos a quantidade de imóveis de média de 3 mil imóveis cadastrados para praticamente 6 mil, dobrou. E também a atualização da nossa planta genérica de valores. Isso tudo vem se refletindo na melhora do nosso município. Com as estratégias corretas, Pancas e outros municípios estão conseguindo elevar sua arrecadação, assegurando a correta cobrança e pagamento dos impostos. A gente partiu aí de uma arrecadação em torno de 1.200.000 para cerca de 7 milhões no ano de 2023. O recurso próprio, ele ajuda muito na manutenção do serviço público, na limpeza pública, também na manutenção da educação, da compra de medicamentos, da saúde em geral e, em especial, na contrapartida dos convênios, das obras, das inúmeras obras que a gente conseguiu atrair para o nosso município de Pancas com parcerias com o governo do estado e o governo federal. Com o calçamento que a prefeitura fez, no começo nós tínhamos dificuldade de receber os turistas, que não podia nem agendar devido, se chovesse, a gente não tinha como receber os turistas. Hoje a gente pode fazer agendamento sem correr risco, e o turista chega, vem e volta sem problema. Cidades que aumentam sua receita podem investir mais em infraestrutura, o que tem um impacto direto no crescimento econômico local. E esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Em tces.tc.br, você tem acesso a um portal feito para os capixabas. Aqui, você fica por dentro das principais informações sobre os julgamentos do Tribunal de Contas, recebe atualizações sobre a gestão do dinheiro dos seus impostos e pode acessar as principais ferramentas de fiscalização da Corte. Uma das mais importantes é o painel de controle, um poderoso instrumento de acompanhamento dos gastos públicos. E clicando em jurisprudência selecionada, você encontra as principais decisões e entendimentos do TCE. O portal também traz uma série de serviços oferecidos pela Corte. Por exemplo, a Escola de Contas Públicas do Tribunal possui uma página com dezenas de cursos gratuitos para toda a sociedade. Acessando a nossa carta de serviços, você encontra informações sobre produtos, ferramentas e todos os contatos dos setores responsáveis. Explore as demais opções. Fale conosco pela ouvidoria e pelos nossos canais de comunicação.